Convido os irmãos a abrirem 1 Coríntios, capítulo 1, dando prosseguimento aqui a essas ações de graça que Paulo faz no início da sua carta. E nós vamos avançar mais um versículo. O que eu propus semana passada para os irmãos é esse fluxo de lógica que Paulo aqui está propondo, dando graças a Deus pela graça que nos foi manifesta e como que agora, por meio da graça de Deus, nós fomos enriquecidos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso tesouro. Jesus Cristo é o melhor de Deus para a humanidade. E o Senhor foi muito generoso conosco de nos dar do seu Filho. Enriquecidos de Cristo, enriquecidos de toda a palavra e de todo conhecimento, para que o testemunho de Jesus seja confirmado entre nós. E aí, semana passada, eu propus isso para os irmãos, esse fluxo aqui. Graça de Deus para nos dar compreensão do testemunho de Jesus. E entender que o testemunho de Jesus, ele tem muitos aspectos do passado, mas ele aponta para a supremacia de Cristo no futuro. A igreja necessita ser um povo escatológico. Quando nós perdemos o caráter de falar acerca da vinda do reino do nosso rei, nós perdemos um dos elementos mais fundamentais da nossa fé cristã. Quando a igreja se acomoda com a presente era, quando a igreja esquece das promessas com respeito ao testemunho de Jesus, nós paramos de aguardar a sua vinda. Porque uma das características de amar ao mundo, e aí eu não estou falando de pecado, eu estou falando de questões lícitas que temos no nosso dia a dia aqui, é que quando passamos a amar as coisas desse mundo, esse amor, ele faz esvair um amor pelas coisas de um outro mundo. Porque nós nos adaptamos e nós acostumamos com esse mundo e nós passamos até, inclusive, a adorar e a cultuar um Deus que tem nos falado para não amarmos esse mundo, mas vivemos inseridos com o nosso coração dentro desse mundo. O que me parece, ao meditar nas profecias da volta do Senhor, depois, semana passada, nós falamos disso, né? Qual que é o testemunho de Jesus? É que Deus o exaltou e Deus colocou Jesus Cristo como o juiz desse planeta, de todas as nações. Jesus Cristo é o grande vencedor. E o convite de Jesus para nós é de se assenhorar de nós. Que também me parece que é um dos fermentos doutrinários satânicos que misturou a doutrina bíblica e nada fora do que está profetizado nas Escrituras, né? Então não é que eu estou sendo pessimista, não. É porque tanto Pedro como Judas já escreveram que no final dos tempos as pessoas elas negarão a soberania de Cristo. Elas querem só a salvação de Cristo. Elas querem as bênçãos que esse reino de Deus pode nos oferecer. Mas eles não querem nenhum senhorio sobre a vida deles. Acaba que eu continuo sendo o meu próprio Deus. Eu decido o que eu quero, eu decido o que obedeço. As regras de ética do reino de Deus são absolutamente questionáveis por nós. Nós relativizamos a santidade de Deus, e o nosso compromisso acaba se tornando um compromisso religioso com o reino de Deus e com o nosso Senhor Jesus. Então, propus isso para os irmãos semana passada, espero que os irmãos meditem com muita atenção. O Senhor Jesus não é o nosso Salvador que nos convida a ser nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor, que nos salva por meio do seu senhorio. É bem diferente. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo.
A salvação é um dos aspectos do senhorio de Cristo. Mas é no senhorio de Cristo que nós nos tornamos adoradores. É quando você e eu temos essa convicção que fomos transportados para um outro reino e pertencemos agora a um rei, cujo nosso coração deseja conhecer seus mandamentos e sua vontade e se submeter a ela. Independente do que eu sinto, do que eu quero, do que eu acho. É no senhorio de Cristo que a nossa experiência com Ele cresce em realidade espiritual. Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o testemunho da igreja. Ou deveria ser o testemunho nosso. Nosso testemunho não está vinculado a tradições humanas, a tradições religiosas. O testemunho da igreja aponta, quando conversa com um outro irmão, quando conversa com um incrédulo, nosso olho deveria brilhar e falar: você não sabe? Você esqueceu? Jesus de Nazaré assentou-se à direita de Deus. Ele é o grande vencedor sobre todas as coisas. Você não sabe que Ele falou que voltará? Você não sabe que quando Ele voltar, Ele regerá as nações com cetro de ferro? Você não sabe que Deus deu a Jesus Cristo toda a autoridade? E isso, claro, isso inicia com uma realidade interna, individual, pessoal. Por isso que quando o Senhor Jesus fala da sua vinda, nos evangelhos é mencionado em Lucas a figura de Sodoma e Gomorra e dilúvio. Quando o Senhor fala: assim será na manifestação do Filho do Homem. O Senhor destruirá esse mundo. E ele usa o dilúvio como uma figura, apontando para o que em breve há de acontecer nessa terra, e Sodoma e Gomorra. E ele então nos alerta: lembrai-vos da época de Noé. As pessoas não estavam preocupadas com o testemunho de Jesus. As pessoas estavam preocupadas com o seu próprio testemunho, querendo que Jesus os abençoasse. Há uma inversão. O Senhor Jesus não existe para honrar meu testemunho. Eu que existo para honrar o testemunho de Jesus. Essa teologia em que colocou o homem no centro, ela é diabólica e ela deturpa nossa noção de submissão e obediência a Deus. E o que as Escrituras vão nos dizer é que há um testemunho muito claro, inequívoco, que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. E esse é o testemunho que a igreja deveria dar. E as pessoas deveriam ver nossa vida e falar: que loucura é essa? Você está construindo uma arca? Ninguém está fazendo isso. Seu estilo de vida não é igual de ninguém. A sua dedicação não é igual dos outros. Aquilo que você espera, ninguém espera. E é por isso que as Escrituras, Pedro usa essa expressão, que Noé, ao construir uma arca, era o pregador da justiça. Ele proclamava que a justiça de Deus em breve se manifestaria. Então, na continuação do texto, Paulo ele vai dizer de uma expressão que nós vamos ficar nela nessa manhã, se o Senhor permitir, que é o dia do Senhor. Então é assim: nós aguardamos a revelação de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo se revelar, será manifesto o testemunho que Deus deu acerca dele nessa terra. E esse período de tempo é conhecido nas Escrituras como o dia do Senhor. Então, se os irmãos pudessem ler comigo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, mais uma vez, nós precisamos reconhecer que nada, nenhuma revelação, nenhum entendimento, nenhuma libertação espiritual pode ser produzida pelo homem. Por isso suplicamos o teu favor, para que
por tua graça, teu Espírito Santo possa falar a cada um de nós e possa, assim, produzir frutos de arrependimento, frutos de entendimento, frutos de santidade, que testemunham e testificam acerca do nosso Rei Jesus. Fala ao nosso coração, precisamos ouvir tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de... Peço muita atenção dos irmãos. Ao meditar sobre o dia do Senhor, fui percebendo que tinham muitos textos que eu gostaria de mencionar para os irmãos. Então hoje acabou que vai virar quase uma escola dominical. Eu gostaria de trazer um estudo para os irmãos. Vamos passar aí as telas aqui, são muitos textos. Pretendo, 2/3 do meu tempo eu pretendo usar lendo apenas textos das Escrituras, esperando que você depois medite sobre eles. Daí depois os irmãos podem estar disponibilizando esse arquivo, né? O arquivo já está aí com Samuel, Gabriel, Vitória. Aí se os irmãos acharem por bem, que os irmãos considerem isso. O dia do Senhor Jesus Cristo, expressão que aparece aqui em 1 Coríntios 1:8. O dia do Senhor. Vamos passar rapidinho aqui pelo Velho Testamento, porque essa expressão, dia do Senhor, ou aquele dia, ou o grande dia, ou o dia da angústia, o dia da vitória, é uma expressão que aparece mais de 75 vezes no Velho Testamento. Então não é um assunto que nós temos dificuldade de achar textos. Há muitas profecias no Velho Testamento que apontam para o dia do Senhor. Eu gostaria de ler algumas só com os irmãos. Isaías 2, versículo 11 e 12. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo. Joel 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Joel 2, 11. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Joel capítulo 3, versículo 14 a 16. Fala, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. O sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Finalmente escolhi um texto que faz uma contraposição aqui, né? Continua tendo algo terrível entre as nações, mas o Senhor será o refúgio do seu povo. Eu não sou alegorista com respeito a profecias. Eu creio que essa profecia está falando de Israel literalmente. Os filhos de Israel aqui não se aponta para a igreja no futuro. Isso é muito importante. Nós não vamos ter tempo, e eu já tinha pensado não falar isso, mas eu estou falando, porque eu não posso abrir parênteses para tentar sugerir como eu interpreto os textos. Mas é fundamental, né? Algumas pessoas, há uma corrente muito grande, ela era mais antiga, inclusive, que pega esses textos sobre Israel do Velho Testamento e dizem que são uma interpretação alegórica das bênçãos espirituais da igreja no futuro. Eu não penso assim, eu penso que são profecias literais. O Senhor Jesus reinará a partir de Jerusalém, literalmente. O Senhor ainda terminará o seu propósito para com o povo de Israel, como Romanos 11 nos diz. Paulo lembra? Paulo fala, não pensem que o Senhor esqueceu de Israel. O Senhor vai cumprir seu propósito de Israel quando terminar a plenitude dos gentios. Fecho parêntese com a tentação de entrar por um assunto que não é o nosso hoje. Amós 5, versículo 18 e 20. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor?
é dia de trevas e não de luz. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Sofonias, capítulo 1, versículos 14 a 17. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Escolhi esses textos, talvez para você e eu meditarmos sobre as nossas esperanças com respeito a um mundo que já está condenado por Deus. Né? Eu e Gerson gostamos dessa expressão. É como alguém que pega seu dinheiro e tudo que tem, leva para um banco quebrado e aplica lá seu dinheiro, sabendo que esse banco está quebrado, sabendo que ele não vai poder resgatar esses recursos. O Senhor está nos dizendo, no dia do Senhor, o Senhor ele julgará as nações, ele destruirá esse mundo como nós o conhecemos. Então, quando o Senhor fala, tire seu coração desse mundo, é porque nós estamos correndo o risco de investir nossos sentimentos e o nosso tempo no mundo já condenado por nosso Deus. No Novo Testamento também aparece a expressão dia do Senhor. Eu gostaria de ler algumas passagens. Atos 2:20, expressão que também aparece lá em Joel. É o discurso de Pedro no dia do Pentecostes. Ele faz menção dessa profecia em Joel, quando ele fala: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Na minha versão, revista atualizada, aqui o Novo Testamento fala grande e glorioso dia do Senhor. Na minha própria versão, quando eu leio Joel, ali Joel fala grande e terrível dia do Senhor. Mas é muito importante, irmãos, ao lerem Atos, depois leiam Atos nessa perspectiva. Como que a igreja primitiva ela estava muito sensível à volta do Senhor. Então a primeira era da igreja, há 2000 anos atrás, elas estavam muito sensíveis, elas sabiam que o Senhor iria voltar. O chamamento da igreja para ser peregrina, ela se dá ao longo de todas as eras. Lembram como começa Atos 1? Quando eles falam para o Senhor Jesus: Senhor, chegou o tempo de restaurares a Israel. E o Senhor dá neles, né? Não vos compete saber isso. Não faça isso. Essa pergunta não é sua. O que vocês precisam saber é que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nas pregações aqui, no livro de Atos, os apóstolos sempre apontam para a consumação desse século. A igreja tinha isso muito claro. A igreja não tem perspectiva de, através de uma bancada evangélica na política, mudar esse mundo. A igreja não foi chamada para tentar mudar o mundo. Nós conservamos o mundo como sal da terra, mas nós não temos esperança que esse mundo será salvo pela igreja. Esse mundo será salvo pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quando ele se manifestar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2: Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mesma expressão que Pedro usa em 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui tem uma outra expressão, né? Não é dia do Senhor, é dia de Deus, em que Pedro, na continuação do texto, 2 Pedro 3,12, ele fala: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Apocalipse 1, versículo 10 e 11. João ele começa o seu livro falando assim, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve livro e manda 7 igrejas. É interessante, né? Há muitos registros de muitos autores e quase virou uma tradição dizerem que o dia do Senhor aqui de João é domingo. E eu não tenho a mínima ideia de onde o pessoal tirou isso.
Não, porque o dia do Senhor é domingo. Né? Nós não temos nenhum registro nas Escrituras que o primeiro dia da semana foi constituído pela igreja como o dia do Senhor. A gente sabe que pela tradição, a Confissão de Westminster, por exemplo, fala isso claramente, é que para nós, igreja, o sábado de Israel tornou-se o domingo. Então, o sétimo dia de descanso de Israel e de consagração de um dia a Deus, para nós, igreja, se tornou domingo, porque domingo tornou-se o dia do Senhor. E alguns lendo isso falam assim, não, João foi arrebatado num domingo. Mas não faz muito mais sentido para nós pensarmos que João está dando testemunho, que o Senhor tirou ele e em espírito o Senhor levou ele para o dia do Senhor, para a consumação desse século, para o julgamento de Deus, porque o resto do livro é o dia do Senhor. Apocalipse é o registro do dia do Senhor. A manifestação de Deus nessa terra, visível, palpável, tangível. Todos os inimigos, todas as nações verão a obra e o juízo de Deus. Esse é o dia do Senhor. Então, quando nós lemos esses textos, dia de trevas, dias de negridão, dia em que os elementos se desfarão abrasados, nós não conseguimos ver isso nas trombetas, nós não conseguimos ver isso no cálice da ira de Deus sendo derramado nessa terra. De novo, convido os irmãos a considerarem como eu enxergo o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é Deus falando para nós o que Ele quer que aconteça. Ô João, vou te mostrar as coisas que eu quero que aconteçam no futuro. E eu vou focar e fazer todo o esforço para que essas coisas aconteçam. Bem, como eu já disse para os irmãos, e não há nenhuma piada nisso, é literal, porque se eu fosse o diabo, se isso fosse verdade, se eu fosse o diabo, eu falasse, não, se Deus falou isso, eu não vou fazer só para ele ficar de mentiroso, né? Deus está falando que eu vou seduzir as nações, então eu não vou seduzir. Deus está falando que eu vou dar poder para o dragão e as nações vão me servir, então só para Deus passar carão, eu não vou fazer isso. Tem chance disso acontecer? Não tem. Por quê? Porque apenas um Deus eterno que existe fora do tempo é capaz de tirar uma pessoa que está presa ao tempo e levá-la para o futuro. Nós que estamos presos ao tempo, para nós é uma loucura isso, né? Mas para Deus não. O que João viu e escreveu em Apocalipse são as coisas que já aconteceram, irmãos. Isso é fundamental para a nossa fé. Deus já nos falou o que vai acontecer, irmãos. E eu gosto de pensar que quando João vê aquele mar de vidro adorando ao Cordeiro, eu gosto de pensar que ele me viu ali. Eu gosto de pensar que ele estava vendo aquele mar de pessoas salvas pela graça. E ele viu a gente ali já. Isso vai acontecer. O diabo, escravo do tempo, ele está destinado a executar as coisas que Deus já viu no futuro. João foi tirado do tempo e foi lá para o dia do Senhor. Apocalipse é a confirmação e o testemunho do dia do Senhor sendo executado nessa terra. Creia nisso. Deus já está conosco na eternidade. Deus já está conosco, desfrutando da eternidade, porque Deus é fora do tempo. Chegamos então no dia de Jesus Cristo. E aí eu gostaria de ler, são 6 passagens no Novo Testamento com essa expressão, ou dia de Jesus Cristo, ou dia de Cristo, né? Já não é o dia do Senhor, é o dia de Jesus, o dia de Jesus Cristo. A primeira é essa que nós lemos em 1 Coríntios 1:8. São 6 passagens, nós temos 2 em 1 Coríntios, 1 em 2 Coríntios e 3 em Filipenses. Essa expressão só Paulo usa. E eu gostaria de compartilhar para os irmãos, depois os irmãos meditem nisso. 1 Coríntios 1:8, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 5:5, texto fácil de interpretar. Essa pessoa que está vivendo em pecado e não se arrependeu, Paulo fala, eu, juntamente com vocês, no meu espírito já decidi e em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que essa pessoa seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 2 Coríntios 1, 13 e 14,
eu espero que compreendereis de todo, como também em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus, nosso Senhor. Filipenses 1,6, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 9 e 10. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em epsgnose, lembra? Em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Filipenses 2, versículo 15 e 16. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E aí eu queria dar algumas sugestões para os irmãos. E eu tive muito cuidado de colocar essa palavra, sugestão. Não é doutrina, não é caminho que você deve seguir, é sugestão. Os que estão no futuro ouvindo essa mensagem, não sei se você vai ouvir isso em 2030, 2040, 2027, 2024, já estamos, né? Mas hoje é 3 de novembro de 2024 e eu gostaria de sugerir algumas coisas da luz que eu tenho hoje. Então, qualquer dúvida com respeito ao futuro, me pergunte se eu mudei de opinião. Esses assuntos nós precisamos andar com a luz que temos e é muito bonito e muito rica as escrituras, por quê? Porque às vezes 2, 3 textos que nós nem sabíamos que existiam consegue encaixar e jogar luz num novo caminho que a gente não pensava. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos como eu tenho entendido esse assunto no dia 3 de novembro de 2024. A primeira sugestão, são 6 pontos. A primeira sugestão que eu dou para os irmãos é que o dia do Senhor não se fala de um período de 24 horas. O dia do Senhor é um período de tempo. Isso já me ajuda a entender vários textos. Porque às vezes quando a gente fala do dia do Senhor ou o dia do Senhor Jesus Cristo, nós pensamos que é exatamente um dia, 24 horas. Naquele dia tudo tem que acontecer. Mas eu não penso assim e essa é a minha primeira sugestão para você. O dia do Senhor está falando sobre um período de tempo em que o Senhor se manifestará nessa terra e muitas coisas acontecerão durante esse tempo. Então, por exemplo, olha um texto grande. Zacarias 14, são vários versículos. E eu separei para não ler o capítulo todo. Se os irmãos depois quiserem ler, o capítulo 14 inteiro de Zacarias fala do dia do Senhor. Então, olha só. Versículo: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Opa! Fato histórico, material, dando o local, dando onde o Senhor estará, Monte das Oliveiras. Já falei com os irmãos, ó, mega parênteses, se alguém tiver, problema é que eu não acho o Monte das Oliveiras bonito, mas se alguém tiver uma imagem em alta resolução do Monte das Oliveiras, manda para mim que eu quero imprimir, fazer um quadro, e se eu puder deixar na frente da minha cama quando eu acordar, porque é ali, irmãos, que os pés do Senhor pisarão nessa terra. Nós não podemos ter dúvida disso. Da mesma forma que ele subiu no Monte das Oliveiras, ele fala, eu vou descer, eu descerei. É no Monte das Oliveiras que o Senhor descerá do céu e ele vai então lidar com esse problemão todo que nós estamos vendo em relação a Israel. É por isso que desde a volta da nação de Israel, né, depois da Segunda Guerra Mundial, não dá para a gente achar que as coisas não estão acontecendo e que o Senhor não está preparando todas as coisas para os cumprimentos proféticos que ainda hão de acontecer. E se tem uma turma valente, será Israel. Né? Nós já temos visto como eles hoje já são bem valentes e não estão respeitando o ONU, não estão respeitando... E se os Estados Unidos se levantar contra eles, eles também não vão levantar, porque as Escrituras vão dizer
que a única nação que vai quebrar aliança com o anticristo e não vai se submeter é Israel. E ali o pau vai quebrar, porque as nações vão se juntar para guerrear com Israel, e essa é a profecia que está acontecendo aqui. Na hora que Israel estiver oprimida, sendo destruída, o Messias, que eles tanto esperam, se manifestará. E eles verão que o Messias que eles esperavam era aquele que eles rejeitaram. E é por isso que eles chorarão, porque eles não creram naquele que já veio. Eles verão a sua mão traspassada e eles verão o cumprimento de todas as profecias do Messias se cumprindo em Israel. Fecha parêntese, Pablo, foca. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular conhecido do Senhor. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Irmãos, eu tinha que mostrar. Isso aqui é um outro texto, um pouquinho mais para baixo, não está falando sobre os israelitas, está falando contra os inimigos de Israel. Tá? Então, contra os inimigos de Israel, o Senhor levantará grande confusão. Cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém e se ajuntarão as riquezas de todas as nações. Todos os restantes de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Então me parece que a profecia não está dizendo de um dia de 24 horas. A profecia está dizendo o que acontecerá quando o tempo do Senhor se manifestar nessa terra. Porque, inclusive, as nações terão que, de ano em ano, subir a Jerusalém para oferecer culto e adoração ao Rei. Qual que é o Rei? Naquele dia, ninguém terá dúvida, porque um só será o Senhor e um só será o seu nome. Naquele dia, todas as nações saberão: Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Esse é o privilégio que nós temos, irmãos. E essa verdade deveria forjar uma resposta prática daquilo que nós já sabemos pelas profecias. Apocalipse 6, versículo 16 e 17. Aqui é a descrição do sexto selo. Disseram aos montes e aos rochedos, isso é os habitantes da terra: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Chegou o grande dia da ira. Só que esse é o sexto selo. Temos um sétimo selo que se abre, que aparecem 7 anjos, que tocam 7 trombetas. As primeiras trombetas, as escrituras não nos dão noção de tempo. Nós não sabemos se alguém poderia falar: não, mas vai que as trombetas todas tocaram ao mesmo tempo e destruiu tudo no mesmo dia. Não, porque na quinta trombeta, aí nós temos noção de tempo ali. Porque a quinta trombeta é uma autorização de Deus para que o inimigo tocasse todos aqueles que não têm o selo de Deus. Deus proíbe que o inimigo toque nos selados e na criação. E todos que não têm o selo, eles serão tocados. E é um mistério que nós, se estivermos aqui ou se estivermos no céu, nós vamos olhar e falar: era isso então, pessoal. Nós não sabíamos. Mas há espíritos que vão tocar os homens, e durante 5 meses, 2 vezes se fala isso na quinta trombeta, durante 5 meses os homens sofrerão como alguém que é picado por um escorpião, com dores no corpo. Os homens procurarão a morte e não a encontrarão. É uma dor insuportável que não leva a pessoa à morte, leva a pessoa ao desespero. Mas a quinta trombeta, ela é no mínimo 5 meses. E ela está lá na frente. Então, quando as escrituras falam chegou o dia da ira, não são 24 horas. É o desenrolar da revelação do juízo de Deus na terra. Deixa eu dar 2 exemplos muito rápidos para os irmãos aqui. As 70 semanas de Daniel. Então,
nós temos um grande privilégio ao ler a profecia. Vamos ler aqui Daniel 9, 25 a 27. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Nós temos um afastamento histórico dessa profecia. Então hoje nós podemos vê-la claramente. O que acontece? Eu acho que todos os estudiosos são unânimes em entender pelo menos duas coisas ao observar o cumprimento dessa profecia. Primeiro que as semanas aqui em Daniel eram semanas de anos. Então não eram semanas de dias, eram semanas de anos. E isso porque alguns estudiosos, deve ter fácil, eu tenho uns 2 livros que mostram isso, mas se você pesquisar na internet deve ser fácil de achar. É que as pessoas então fizeram conta. Nós temos a data em que foi dada a ordem, né? Alguns falam que é o rei Ciro, outros falam que é Artaxerxes, em Neemias 2, mas desde a data em que o rei autorizou Israel voltar para Jerusalém até o sacrifício do Senhor Jesus, o ungido, dão 69 semanas. E o nosso Deus é um Deus absolutamente preciso nas suas contas. Até mesmo porque, como ele está fora do tempo, ele sabe exatamente todas as coisas e tudo que vai acontecer. Os estudiosos dizem 69 semanas, 69 vezes 7, vezes 360, porque na Bíblia, o calendário bíblico de profecia não são 365 dias, são 360 dias. Se você multiplicar isso, dá 173.880 dias. 69 vezes 7, vezes 360. Eles pegam a data em que foi mandado e autorizado os judeus saírem para reedificarem a casa. Eles pegam um calendário, colocam esses dias e dá exatamente a data em que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém de forma triunfal. Deus é nesse nível. O nosso Deus é nesse nível. E quando chegamos em Apocalipse lá, né, aí nós temos... Aí o que todos entendem? 69 semanas, se cumpriu já essa profecia, mas agora existe um hiato entre essa última semana, né? Então todos nós sabemos isso, as 70 semanas de Daniel, falta se cumprir uma semana ainda, que é justamente essa semana onde o anticristo reinará nessa terra para cumprir essa profecia, porque ele fará uma aliança, né, com as pessoas e na metade dessa semana ele quebrará. Isso não se cumpriu ainda. Então percebam, não é porque as escrituras dão linearidade numa profecia, que tudo isso ocorre no mesmo tempo. Isso pode existir um hiato de tempo. Isso pode existir uma variação, né, de tempo nessas expressões. É como o Senhor quando fala lá para Herodes, já chegou a hora do Filho do Homem estar sentado à direita de Deus. Naquela hora? Naqueles 60 minutos? Não. Ele está dizendo do tempo. Agora, esse processo de oferta, sacrifício e ressurreição começou. Ele termina comigo sentado à direita de Deus. Então, é um exemplo que eu dou para os irmãos considerarem, que nem sempre quando as escrituras falam de dia, de hora, de 70 semanas, é literal. Nós precisamos entender as profecias. E quando chegamos a Apocalipse, e aí se encaixa, 3 semanas e meia, nós temos lá em Apocalipse 1260 dias, que dá 3 anos e meio. Nós temos tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que dá 3 anos e meio. E nós temos 42 meses, literalmente. Nós temos o Senhor falando 3 anos e meio de grande tribulação. Esse é o tempo em que o Senhor entregará Israel para o anticristo. E o segundo é com respeito à ressurreição dos mortos. Então, vamos falar bem rápido, irmãos. Os que dormem, olha palavras de Daniel também, 12:2. Ele fala, os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. O Senhor Jesus, no João 5:28, ele fala, vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo.
lendo apenas esses dois textos, não pode nos dar a entender que tudo acontece na mesma hora? Não parece que, tá vendo? Então vai ouvir a voz, todo mundo vai ressuscitar na mesma hora, alguns para a vida, outros para a morte, alguns para a salvação, outros para a condenação. Mas nós sabemos pelas Escrituras que não é assim. Então Apocalipse 20, versículo 4 a 6, nos diz claramente, né, que vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Se nós temos uma primeira ressurreição, nós temos outras ressurreições para frente. E mesmo o amilenista, ou seja, aquele que não crê no milênio literal, ele precisa reconhecer que não é toda a humanidade que ressuscitará no mesmo período do tempo. Há uma primeira ressurreição, onde as Escrituras, na continuação do texto, falam: bem-aventurado é todo aquele que participa da primeira ressurreição, porque sobre eles não há o poder da segunda morte. Então, todos os salvos que forem ressurretos pela autoridade de Cristo nessa primeira ressurreição, eles já estão proclamando: onde está a morte, a tua vitória? Acabou. Não há mais a sombra da morte sobre nós. Não há mais o poder da morte. A segunda morte não tem poder sobre aqueles que farão parte da primeira ressurreição. Então, depois os irmãos meditem nisso, porque eu estou começando a ficar preocupado. Segundo ponto. Então, o primeiro ponto. A minha sugestão é que o dia do Senhor é um período de tempo e não um dia literal. O segundo ponto. Deus estará em Cristo julgando as nações. É muito o que eu falei semana passada, então esse aqui dá para a gente passar rápido. O Senhor à tua direita, Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Na continuação do salmo profético, que é sobre o Senhor Jesus, da ordem de Melquisedeque, um sumo sacerdote diferente de Israel, ele fala: esse Senhor que está à direita de Deus, ele, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. João 5, 22, testemunho do próprio Senhor. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Deus, ele deu a um homem a autoridade de julgar os homens. E esse homem é Jesus Cristo. Deus deu a Jesus Cristo toda a autoridade. O Senhor Jesus é o juiz. Profecia e palavra de Pedro na casa de Cornélio, mencionamos semana passada. Atos 10, versículo 41. Pedro fala: a este Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Atos 17, 30. Porquanto, Paulo falando lá no Areópago, em Atenas, porquanto estabeleceu um dia, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Romanos 2,16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. 1 Pedro 3,22, falando da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. E com respeito aos iníquos e profanos, o Senhor Jesus é poderoso, porque eles vão ter que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. E é o texto que lemos também, Apocalipse 19, versículo 11, viu o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e ele julga e peleja com justiça. E no final do texto, ele que pessoalmente pisa o lagar, né, da ira do Deus Todo-Poderoso. Quem fará a justiça de Deus na terra é Jesus Cristo. Os irmãos já viram essa expressão? Aparece muitas vezes nas Escrituras que o nosso Deus Pai é um Deus Salvador. E é absolutamente certa. Deus nos salvou por meio do seu Filho. Deus salvou a humanidade por meio de Jesus. Paulo fala, 2 Coríntios 5, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Deus deseja salvar
e ele escolhe que isso seja feito por meio de Jesus Cristo. Da mesma forma, eu entendo que Deus irá julgar essa terra por meio de Jesus Cristo. Deus estará em Cristo julgando as nações. Então nós não temos nas Escrituras uma visão do Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, descendo dos céus. Nós não temos uma visão de Deus saindo do trono e descendo do céu e os homens olhando. Até mesmo, e é um mistério para nós, Paulo vai dizer que nenhum homem é capaz de olhar para Deus. Então nós não sabemos a eternidade, o que nos espera. O que eu sei é que Deus é muito mais do que eu sei. Muito mais. E ele deveria encher meu coração de muito temor com respeito a ele. O fato é que Deus vai julgar as nações por meio de seu Filho. Então a minha sugestão para os irmãos é que o dia do Senhor do Velho Testamento e o dia de Jesus Cristo no Novo, eles estão falando do mesmo período. Não são dias diferentes. Tem o dia do Senhor, aí tem o dia de Cristo, e eu creio que ele está falando da mesma situação e dos mesmos cenários proféticos. E não há contradição. Deus está julgando porque ele escolheu julgar por meio do seu Filho, o grande vencedor. Terceira sugestão. É o mesmo período, mas tem consequências distintas para as pessoas. Óbvio, né? Porque se os irmãos lerem os textos que lemos sobre o dia do Senhor no Novo Testamento, nós até ficamos assim, uai, Deus vai completar a obra em nós, né? Por que nós deveríamos estar tão preocupados com isso, né? Então, Malaquias 4, versículo 1 e 2, vai falar: pois eis que vem o dia, arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Lindo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Lindo, 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 versículos 6 a 10. Porque é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram naquele dia. Será admirado aquele que você deseja ver com seus olhos, aguardar a revelação de Jesus Cristo. Quando o Senhor se manifestar, é vingança para os que não creram e é glória para os que creem. Quando aquele dia o Senhor se manifestar, ele será admirado por aqueles que aguardavam e criam naquele dia. Apocalipse 11, 18, chegou a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então o dia do Senhor, e agora esse versículo ele já abre para o quarto ponto, é que o dia do Senhor é um tempo de julgamento. É o período em que o Senhor examinará cada um de nós. É o tempo em que o Senhor determinou o galardão. Então, óbvio, se nós somos salvos não por obras, qual que é o sentido do galardão? Quando nós olhamos para a eternidade, a nossa salvação eterna foi dada pela graça. Sem obra nenhuma, para que ninguém se glorie. Mas nós não estamos falando da eternidade, nós estamos falando do dia do Senhor. Nós estamos falando desse período do tempo em que o Senhor julgará todos os homens e também nós. Então, Romanos 2, versículos 6 e 11 fala: o Senhor retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 14, versículo 10 e 12, todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não terceirize seu pecado. Não funcionará naquele dia.
Não coloque a culpa do seu fracasso nos outros. Não vai colar. Não vai dar certo. Porque cada um dará conta de si mesmo. O Senhor fala, esquece seu marido. Deixa ele para lá. Inclusive, ele está na fila e ele vai ser o próximo. É você que dará conta de você diante de mim. E a nossa referência é o Cristo. Ele é a nossa referência. Então, quando nós chegarmos diante dele, cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Colossenses 3:25. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. É tempo de julgamento, irmãos. O dia do Senhor vem. E é o tempo determinado para se dar galardão. E aí a quinta sugestão é que é um tempo em que o Senhor reinará entre as nações, literalmente, fisicamente. É o tempo em que o Senhor, ele, ao confiar, e aí muitas das profecias e muitas das coisas que nós estudamos começam a se encaixar, porque é inegável que temos parábolas e temos textos nas Escrituras que parecem que nós perdemos a salvação, né? Parece que esses textos falam assim, uai, choro e ranger de dente? Ser lançado em trevas exteriores? Isso pode ser o inferno. Eu, em nenhuma hipótese, ao examinar e ao meditar nas Escrituras, eu entendo em perda de salvação, justamente porque se a salvação é pela graça e não por obras, que obra eu posso fazer para conquistar a salvação e que obra eu posso fazer para perder a salvação? O que me parece que esses textos difíceis que temos de interpretar, eles estão dizendo justamente durante esse período de tempo em que as Escrituras chamam o dia do Senhor Jesus Cristo. O dia em que o Senhor Jesus Cristo for exaltado entre as nações. O dia em que o Senhor, e esse período de tempo que o Senhor reinará nas nações. Deixa eu falar muito rapidamente sobre o reino dos céus e essa expressão muito peculiar que aparece apenas no Evangelho de Mateus. Mateus, ele é o Evangelho do reino. E muitas das parábolas que ele cita não aparecem nos outros evangelhos. O que significa o reino dos céus em Mateus? Também é sugestão. Né? O reino dos céus, ele está dizendo justamente sobre esse período do tempo em que o Senhor foi assunto aos céus, até o tempo em que o Senhor descerá dos céus. É o tempo da humanidade em que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, reina dos céus. A autoridade e a vontade de Deus se estabelece nos céus e ele deseja manifestar essa vontade na terra por meio da igreja. É o tempo em que o Senhor deseja testemunhar da sua autoridade por meio do seu povo. Esse é o reino dos céus. O reino dos céus, ele está contido no reino de Deus. Lembra da matemática? A dentro de B, aí fala o A está contido no B. Então, nós podemos falar que tudo que acontece no reino dos céus são características do tempo do reino de Deus hoje. Mas nem tudo do reino de Deus é reino dos céus. Tudo que aconteceu antes da vinda do Senhor Jesus, eu não posso entender que é reino dos céus. E depois da vinda do Senhor, e quando ele estabeleceu o seu reino, dali para frente é outra realidade. Então, deixa eu dar o exemplo aqui que o Senhor explicou para nós e nós não temos dúvida disso. Parábola do joio e do trigo. Então o Senhor responde, ele explica essa parábola porque seus discípulos perguntaram para ele. E o Senhor mesmo fala, esses são os mistérios do reino. Esse é um tempo que vocês precisam entender como vocês precisam responder ao Senhor no tempo presente. Me interessa muito estudar e entender essas coisas porque diz ao meu tempo, ao período que eu estou na terra hoje. Então, parábola do joio e do trigo. Jesus Cristo responde assim, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Então, aqui é feijão sem bicho, né, irmãos? Nós não temos dúvida. A parábola do joio e do trigo começa com o semear de Jesus Cristo. É o Filho do Homem. Jesus mandando a palavra de salvação. Ele joga a semente do trigo. Satanás joga o joio.
E a parábola termina com a eternidade? Não, termina na consumação desse período, na consumação desse século, quando o Filho do Homem ordenar os seus anjos a atar os feixes e separar o joio do trigo. Então, o reino dos céus, nós não podemos entendê-lo como o reino eterno de Deus, de eternidade a eternidade, porque a manifestação do Filho do Homem se deu há 2000 anos atrás. E daqui a pouquinho ele vai manifestar o seu reino visível. E esse período do reino dos céus termina. Falei tudo isso porque as parábolas do reino, elas têm aspectos negativos e positivos. Então, o reino dos céus, o Senhor Jesus diz isso, é semelhante a pessoas que não dão fruto. 3 tipos de solo, parábola do semeador. Pessoas que não conseguem frutificar para Deus. Vai falar que estamos vivendo misturados. Pessoas que não creem no Senhor, no nosso meio aqui. No salão aqui podem ter pessoas que estão condenadas se não crerem no Senhor. E o Senhor está falando, é isso mesmo, pessoal. O período de tempo que vocês vivem são de corações endurecidos, corações cativos de espíritos malignos, corações preocupados com as coisas dessa vida, cheios de espinho, cheio de joio ao redor, um grão de mostarda que não se transforma na hortaliça que o Senhor desejava, transformou em outra coisa, virou uma deformação. É um fermento que levedou toda a massa de farinha. O reino dos céus é semelhante a peixes maus, é semelhante a trabalhadores que foram assalariados para trabalhar para Deus e não trabalharam corretamente. É semelhante a pessoas que não estão vestidas com roupas nupciais nas bodas, na festa do noivo. É semelhante a virgens nécias, que não se prepararam e não tinham azeite na botija. E é semelhante a uma pessoa que Deus deu um talento e ela enterrou. Louvado seja Deus, porque também o reino dos céus é semelhante a uma pessoa que caiu a palavra do Senhor em boa terra e frutificou para Deus, uma vida que frutifica para Deus. Louvado seja Deus, porque o reino dos céus, o Senhor plantou seu trigo, porque é um tesouro oculto no campo que a pessoa tendo encontrado, compra o campo. É a pérola de grande valor em que a pessoa vende tudo que tem para adquiri-la. Na rede do reino dos céus tem os peixes bons, temos as 5 virgens prudentes que se prepararam para encontrar com o noivo, e nós temos o servo bom e fiel. Vou passar rápido aqui. O que eu queria mostrar para os irmãos é que parece pelas escrituras, e isso parece ser também muito óbvio, que quando nós falamos em tempo de galardão, nós vamos receber na justiça de Deus, né? Não é um pacotão. O Senhor não vai chegar aqui e vai falar assim, pessoal, galardão igual para todo mundo. É rua presidente. Não, cada um de nós se apresentará diante do Senhor e cada um de nós receberá seu galardão. Então, olha que interessante essa advertência do Senhor, que inclusive é uma resposta do Senhor para Pedro, quando Pedro fala assim, Senhor, essa parábola o Senhor está contando para nós ou para os incrédulos? Então, aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então, nós temos o que deve obedecer, e aí é o texto antes, ele obedeceu, é louvado pelo seu Senhor. Os que não obedeceram, tem 2 situações, ou porque não sabia, ou sabia e não quis obedecer. O Senhor não dora a pílula. Você não obedeceu e não sabia, tranquilo, menos açoites. Mas aquele que sabia e não obedeceu, muitos açoites. Na parábola das minas, o Senhor fala, muito bom, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este o Senhor disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Lucas 19, 17 a 19. Então, cada um vai chegar diante do Senhor, vai devolver para ele o que fez, e cada um terá a sua recompensa. Que também é um mistério, né? Que Paulo fala aqui em Coríntios 15, 41, 42, que uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Assim também é a ressurreição dos mortos. Glória, irmãos, reconhecimento, coroa, diademas de Deus, galardão de Deus. Eu não sei quando foi que meu coração perdeu essa esperança de ser digno, de ser coroado e honrado pelo meu rei. Mas eu tenho desejado que o Senhor reavive isso em mim. Porque, como Paulo fala, nós não estamos aqui esmurrando o ar.
né, vivendo uma vida sem alvo, sem foco, nós deveríamos acordar de manhã e falar: estou decidido, quero viver para a glória do meu Rei, porque quando Ele se manifestar, Ele me dará da sua glória. Eu ouvirei da boca dele, servo bom e fiel. É fundamental isso para uma saúde de fé. E aí os irmãos conseguem entender quando Paulo fala para que no dia de Cristo, né, nós lemos esse texto no início, ele não perceba que ele correu em vão e ele não se esforçou inutilmente. Uma vida que correu atrás de coisas vãs, uma vida que jogou fora o privilégio de servir ao Rei nesse momento em que o mundo todo não o vê. Mas o Senhor deseja se ver por meio de nós. E Paulo fala: eu estou lutando para que eu não olhe para trás no dia de Cristo e fale assim: puxa vida, como eu me esforcei em coisas inúteis. Última coisa, Deus completará sua obra em nós, nos preparando para a eternidade. O dia de Cristo, o dia do Senhor, também é um período de tempo em que o Senhor completará a sua obra em nós. Justamente para a gente poder chegar na eternidade, como Ele prometeu que nós vamos chegar. Então, por exemplo, 2 Pedro 3,18, Pedro termina a sua última carta dizendo: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, nós temos um dia do Senhor, mas também temos o dia eterno. O que significa isso? Significa que é um outro momento em que nós estaremos com o Senhor, vivendo numa outra realidade, inseridos num dia que não termina. É o dia eterno. É um período que já não terá fim, onde as Escrituras então parecem nos apontar que não é mais um período transitório. Quando chegarmos na eternidade, que é Apocalipse 21 e 22, novos céus e nova terra, então entraremos numa realidade de eternidade. Esse dia eterno virá a nós, mas antes do dia eterno, nós passaremos pelo dia do Senhor. 1 Coríntios 1,8. Como que nós podemos responder então esse texto que lemos? Como Paulo fala, o Senhor vai nos apresentar irrepreensíveis no dia de nosso Senhor, ou Filipenses 1,6. Eu estou certo, Paulo fala: eu estou certo, o Senhor vai completar a obra dele. E nós às vezes olhamos para nós, não conseguimos entender, né? Porque parece tão distante, falando: não é possível, Senhor. Mas essa é a palavra profética e nós temos que crer nela. Que quando acabar o dia de Cristo, finalmente vai acontecer essa figura da união, que as Escrituras vão dizer que é uma união em amor, que é a figura do casamento. Então, Apocalipse 21, versículo 1 e 2, é o testemunho de João. À medida que o dia do Senhor termina, os irmãos lembram 1 Coríntios 15, quando Paulo também fala que é quando o Senhor Jesus governar e dominar todas as coisas e destruir o último inimigo que falta destruir, que é a morte. Os irmãos lembram, Apocalipse 20, a morte é lançada no lago de fogo. A morte, o Hades, Satanás, o falso profeta, o anticristo, a besta, todos lançados no lago de fogo. Paulo fala em Coríntios que o Senhor Jesus, então, entregará o reino ao seu Pai e vai se submeter ao Pai e falar: Pai, fiz a obra, terminei todas as coisas, podemos entrar agora no dia eterno. Só que eu vou entrar no dia eterno com a minha esposa. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. Chegou o casamento. A eternidade em Cristo é a figura que as Escrituras usaram, é essa união perfeita. Unidos em amor por toda a eternidade. João vê a noiva do Cordeiro descendo do céu. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou para um espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Eu estou certo que aquele que começou a obra, ele vai completar. A nossa eternidade é revestida de glória. Seremos a esposa de Jesus Cristo por toda a eternidade. Os amados que Ele traz para uma perfeita união. João viu novos céus e nova terra.
As coisas velhas ficaram para trás, Deus faz todas as coisas novas. É por isso também, irmãos, que o conselho do Senhor é: não ponha seu coração nesse mundo, porque eu vou desfazê-lo. Não seja mundano, não seja terreno. Eu vou destruir essas coisas. O que alguns irmãos dizem, né, e também chamam, que dentro do dia do Senhor nós poderíamos falar também do período do reino milenar do Senhor nessa terra. E eu acho interessante isso, porque alguém poderia falar assim: uai, você está querendo me dizer que o dia do Senhor tem 1000 anos? É exatamente isso que Pedro diz. Justamente nesse texto, 2 Pedro 3, quando ele está falando do dia do Senhor. Ele fala: vocês não sabem que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Então, o Senhor, ele ainda vai completar sua obra em nós. O que eu encorajo você é que quando nós lemos Paulo agradecendo a Deus, porque ele sabe que o Senhor vai nos apresentar irrepreensíveis no dia de Cristo, não acha que não vai ser sem pagar preço. Não acha que é uma coisa que o Senhor vai desrespeitar a sua vontade, o Senhor vai desrespeitar o seu desejo de negar seu eu. Há doutrinas, não sei se é doutrina, mas há teorias sobre o milênio e sobre o galardão e sobre o reinar. Há doutrinas sobre o ranger dos dentes. Há doutrinas sobre o lamentar, ter corrido em vão, ter se esforçado inutilmente. Que o Senhor ganhe o nosso coração. Talvez seja uma das esperanças mais poderosas da nossa vida, é quando você decide viver para a glória do Rei. É quando você fala: Senhor, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo eu quero fazer para a tua glória. Para que no dia que eu estiver diante do meu Rei, eu possa ouvir dele: servo bom e fiel. Eu posso ouvir dele: você não jogou fora a sua vida. Entra no meu gozo, entra nas bodas. Então as bodas não é o casamento, são as festas. É um período de celebração. É um período em que o Senhor dará recompensa e galardão ao fiel e tratará e disciplinará o servo infiel. Que o Senhor nos dê da sua graça e respondamos ao Senhor hoje, para que o dia do Senhor não nos pegue de surpresa. O Senhor fala isso à igreja de Sardes, né? Arrepende-te, senão virei contra ti. Contra ti? Virei contra ti? Porque se você, como a virgem nécia, chegar diante das festas sem azeite, como você vai entrar? Se você chegar diante do Senhor naquele dia com as vestes indignas, como você vai entrar? Se você olhar para trás e o Senhor falar assim: o que você fez com os dons que eu te dei? Ah, Senhor, eu enterrei. O que você acha que o Senhor vai responder? Que o Senhor fale ao nosso coração, e o nosso coração deseje, para a glória dele, não é medo. O perfeito amor joga fora todo medo. Quem anda pelo medo, depois acaba se subjugando a outros medos da vida. Porque a nossa orientação de submissão não é o medo. Eu começo a ter medo de Deus, vai funcionar 1, 2 dias, 1, 2 semanas, mas depois vou ter medo do boleto, igual o Clandei falou, vou ter medo de outras coisas, e aí eu vou me submeter a outro jugo. Você sabe aonde o nosso coração vai encontrar segurança plena? É ao amarmos o Senhor Jesus. E ao desejarmos testemunhar dele em todas as coisas, mesmo quando ninguém está te vendo. É fazer tudo para a glória dele. É deitar de noite e antes de fechar o olho para dormir, falar assim: e aí, Senhor, o que o Senhor achou do meu dia? Tem alguma coisa no meu dia que te desonrou? Sabe o que acontece quando você começa a fazer isso? Você vai começar a aguardar a revelação de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe.